É um prazer estar com você mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar com vocês um livro e um momento da minha vida. Eu sou casada há muitos e muitos anos. E meu marido ainda é apaixonado por mim. Mas você sabe, a gente sempre fica preocupada. Será que ele me conhece bem? Aquelas perguntas que toda mulher se faz. Aqueles momentos de insegurança. E um dia ele chegou com um presente. Trouxe um livro para você. Quando eu vi esse livro, abri para dar uma olhada, eu vi que eu precisava comprar. Para te compreender melhor, e acertei. Esse livro é exatamente como você é e eu nunca tinha entendido tão bem. Eu disse, fiquei curiosa. Ele me entregou o livro e eu olhei assim, mas como assim? Quando eu comecei a folhear, é aquele momento bem interessante que eu descobri que meu marido realmente me conhece. Porque esse livro era tão eu. E o que me impressionou foi ele ter essa percepção, porque ele é bem diferente de mim. E naquele momento eu vi o quanto ele tinha me compreendido e esse livro colocou em palavras isso. Então, para mim, toda vez que eu olho para esse livro, ele é esse momento pessoal e muito agradável na minha vida, quando eu descobri que meu marido realmente me amava, porque uma coisa é você amar uma ilusão, outra coisa é quando você conhece a pessoa com seus defeitos, com seus problemas e ainda gostar delas. Então, esse livro traz essa lembrança para mim. E segundo, porque eu amei o livro. Que ele realmente colocava em palavras muitas coisas que eu pensava e que fazia, e que as pessoas questionavam e eu não tinha muita noção de por que isso acontecia. O livro chama-se Pense como um Freak. Como pensar de maneira mais inteligente sobre quase tudo. Os autores são Levitt e Dubner e o livro é extraordinário. Muito bom. E quando eu ler uns pedacinhos para vocês, vocês vão ver que eu usei muito do conteúdo desse livro em várias palestras. Porque normalmente numa palestra eu não uso um único livro, eu não faço uma palestra baseada num livro. Eu tenho uma ideia que eu quero compartilhar, acho que é uma ideia importante, acho que ela fundamenta uma tese espírita, mesmo que eu não diga diretamente. Muitas das pesquisas que eu apresento nas palestras, elas surgem porque eu acho que aquilo fundamenta uma tese espírita que você estuda no centro, no livro, etc. Então, você não falou especificamente. Bom, eu acho que eu não preciso falar da frase específica, toda a história espírita, é uma coisa que, bom, eu esperava que a pessoa conhecesse, mas se não, é a chance de você conhecer, uma vez que eu já dei os fundamentos. Mas esse livro fala coisas extraordinárias, eu simplesmente amei. Primeiro pela proposta, como pensar de maneira inteligente sobre quase tudo. Na verdade, ele é o terceiro livro de uma série. Eu li esse livro primeiro e depois que eu fui atrás disso. Então, deixa eu dividir com vocês. Eu comecei a ler e logo no início ele já me ganhou. O que significa pensar como um freak? Depois que escrevemos Freakatonics e Super Freakatonics, que são os dois livros anteriores, os leitores começaram a nos procurar com todo tipo de perguntas. Ainda vale a pena ter diploma universitário? É uma boa ideia levar um negócio de família à geração seguinte? Por que não se ouviu mais falar da epidemia da síndrome de túnel do carpo? Certas perguntas eram de caráter existencial, o que torna as pessoas realmente felizes. A desigualdade de renda são de fato perigosas como parecem? Uma dieta com alto teor de ômega 3 traria a paz mundial? As pessoas queriam saber os prós e os contras de carro sem motorista, amamentação, cura pela oração, etc. Os leitores aparentemente achavam que nenhuma charada era tão complicada, nenhum problema tão difícil que não pudesse ser resolvido. Era como se tivesse um software único e exclusivo, um Forceps Freakatomics, talvez a ser aplicado ao organismo político para extrair alguma sabedoria esquecida. Não seria mal se fosse verdade. O fato é, resolver problemas é difícil. Se determinado problema subsiste, podemos estar certos de que muita gente já o enfrentou sem êxito. Os problemas fáceis evaporam, os difíceis é que persistem. Além disso, leva muito tempo para identificar, organizar e analisar os dados para responder bem a uma única pequena questão.
Assim, em vez de tentar responder a maioria das perguntas a nós endereçadas, provavelmente fracassaríamos. A proposta desse livro é ensinar você como pensar como um freak. Bom, do que se trata esse livro? Esses autores, eles ensinam uma coisa que você deveria ter aprendido quando você lê um texto, né? Reduzir um problema enorme, cheio de variáveis, a coisas simples. Então, alguém te descreve com palavras complexas um problema e você acha, meu Deus, isso é insolúvel. Quando você reduz quais são as variáveis a serem analisadas, o que é realmente importante e divide esse problema, ou seja, arruma ele na mesa, você nota que ele não é tão complexo assim. Porque o que é pensar como freak? É tirar o que a gente chama de enfeites, palavras inúteis, retira as coisas prolixas, o excesso de coisas, vai tirando e fica com o essencial, que é o que você tem que analisar. Ao analisar esse essencial, você nota que um problema muito grande se reduz a coisas muito simples. Ou que, na verdade, se você responder a questões bem simples, o problema se desarma sozinho. Que o grande problema não é resolver algo aparentemente complexo, mas organizá-lo de tal maneira que, ao olhar, você possa saber onde você precisa mexer para que as coisas deem certo. Mas peraí, isso é meio... Esse livro propõe-se a fazer isso? Não. Ele propõe ensinar você a pensar dessa maneira. Então, quando eu ler esse capítulo, você já vai notar que eu usei isso em palestra, né? O capítulo 2. As 3 palavras mais difíceis da língua inglesa. E aí, na palestra onde eu usei esse argumento, em qualquer língua, tá? Imagine que você fosse convidado a ouvir uma história simples para em seguida responder algumas perguntas. Eu fiz utilizei a mesma historinha, tá? Dei alguma coisa numa palestra e o resultado foi exatamente isso, feito ao vivo. Uma garotinha chamada Mary vai à praia com a mãe e o irmão em um carro vermelho. Na praia, nadam, tomam sorvete, brincam na areia e almoçam sanduíches. Vou repetir porque você acompanha no vídeo aí. Uma garotinha chamada Mary vai à praia com a mãe e o irmão em um carro vermelho. Na praia, nadam, tomam sorvete, brincam na areia e almoçam sanduíches. Esse é o texto. E agora, algumas perguntas sobre esse texto. De que cor era o carro? Eles comeram peixe e fritas no almoço? Ouviram música no carro? Tomaram limonada no almoço? Essas são as perguntas. Bom, olhe o comentário no livro. Eu li isso e resolvi testar, porque é sempre assim, ele já me ganhou nessa. Eu fui testar e o resultado foi exatamente o que você encontra no comentário e aquilo me impressionou profundamente. Muito bom. Como se saiu? Vamos comparar suas respostas com as de um grupo de estudantes britânicos com idade de 5 a 9 anos, convidados a responder ao questionário por pesquisadores acadêmicos. Quase todas as crianças responderam certo às 2 primeiras perguntas. Lembrem-se das perguntas? De que cor era o carro? Vermelho. Eles comeram peixe e fritas no almoço? Não. Ok, se você respondeu, você acertou. Mas, em geral, se saíram muito pior com as perguntas 3 e 4. E todas as plateias em que eu apliquei o teste tiveram o mesmo resultado. Por quê? Essas perguntas não podiam ser respondidas. Quais são elas? Ouviram música no carro? Tomaram limonada no almoço? Simplesmente não havia informação suficiente na história. E, no entanto, chegou a 76% o número de crianças que responderam a elas dizendo sim ou não. Nos testes que eu fiz em plateia, era quase 100% que dizia sim ou não. Crianças que tentam trapacear em questionários simples assim estão a caminho da carreira nos negócios e na política, onde ninguém jamais admite que não saiba alguma coisa.
Há muito que se diz que as 3 palavras mais difíceis de dizer em inglês são eu te amo. Nós discordamos radicalmente, e eu também. Para a maioria das pessoas, é muito mais difícil dizer eu não sei. O que é uma pena, pois enquanto você não admitir aquilo que ainda não sabe, é praticamente impossível aprender o que precisa aprender. Só a introdução desse capítulo já é profundo conhecimento filosófico à parte. Eu usei essa introdução para falar sobre metodologia científica, eu usei essa introdução para falar de psicologia, usei essa introdução para falar de espiritismo, usei essa introdução para falar de diversos assuntos diferentes. Por quê? Porque é muito comum nós falarmos com assertividade, com absoluta certeza, do que nós absolutamente não sabemos e não temos conhecimento. Agora, em época de internet, todo mundo virou um profundo conhecedor de alguma coisa que ele não leu. E baseado em que você fala sobre isso? Esse é o problema principal, tá? Eu usei essa introdução quando eu quis introduzir. A gente tinha um grupo de discussão e a gente levantava alguns temas polêmicos, é verdade, mas eu achei que o nível de animosidade que surgia durante as discussões era muito intenso e desproporcional ao assunto em questão. Não era uma questão de vida ou morte. Por que as pessoas brigavam tanto? Por que algumas discussões são praticamente impossíveis, por exemplo, no jantar em família? Era uma coisa difícil para mim. Eu notei isso em determinados grupos religiosos ou grupos familiares, esse intenso processo emocional que eu não entendia bem, eu sou um freak, e que em meios acadêmicos não aconteciam. Tá? Eu assisti alguns eventos acadêmicos onde você era um tipo de debate em que a pessoa apresentava uma hipótese e uma hipótese contrária a um determinado experimento. Um começava a apresentar, o outro apresentava, e eles começavam a discutir, depois de um tempo, eles começavam um debate. Era comum, a gente se emociona na hora que está expressando uma ideia que você acredita muito. E a pessoa nega, você tem uma certa resposta emocional. E lá pelas tantas, um xingava isso, você, seu imbecil, seu isso, seu aquilo. E durante o debate, quando terminava, era muito comum isso acontecer. Eles iam se abraçando e conversar. Nossa, foi notável. Você gostaria de fazer um trabalho comigo? Peraí. Durante a discussão, eles subiram a serra, até se xingaram, aí terminam com um abraço e convida para trabalhar junto? Porque eu tenho que explicar a vocês que em ciência a contradição é muito importante. A oposição à teoria. Então, quando você apresenta uma teoria, as pessoas se opõem, questionam e você consegue superar esses questionamentos, sua teoria ganha força. Então, é justamente desse embate que cresce a pesquisa. Então, quando um cientista, digno desse nome, é claro, porque existem exceções em todas as áreas, maus cientistas. Então, quando um cientista digno desse nome encontra um opositor que faz com que ele pense novas abordagens, novos vieses para algo que ele está estudando, isso é muito importante e útil, estimulante até, porque faz com que novas ideias brotem. Então, quando um cientista encontra alguém que o desafie, normalmente ele faz um convite. Vem cá, você não quer trabalhar comigo? Você me fez ter vertentes diferentes. Porque é isso que a criatividade aumenta. É justamente o que a gente chama de tempestade de ideias. Então, quando alguém se opõe ou questiona o que você achava que já estava absolutamente resolvido, que lhe permite ver além dos obstáculos que existiriam para a sua teoria. Então, é muito comum, no meio acadêmico, esse tipo de embate ser altamente estimulado, o que não acontece em outros locais. E por que isso não acontece? Por causa dessas palavrinhas. Eu não sei. Então, quando alguém faz a pergunta para você e você não sabe, você diz, eu ouvi falar, ou você mente. Ou afirma, categoricamente, não é assim. Ou sim, tem toda a razão. Baseado em que você diz? Então, quando eu quis introduzir um pouquinho de metodologia numa discussão, eu usei essa apresentação para mostrar que a gente se equivocava muito mais intensamente do que... Porque qual é a resposta certa para aquelas duas perguntas? Eu não sei. Já que o texto não fornece material para você responder nem sim nem não, qual é a resposta certa? A resposta certa é eu não sei. Quantas vezes essa é a resposta certa? Eu não sei.
Eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu estava durante uma conferência abordando uma coisa e um jovem se levantou na hora das perguntas e diz assim: vem cá, você afirmou isso, mas você já ouviu falar do cientista fulano de tal, da tal universidade, que se opõe a isso que você falou? E essa outra de tal lugar, que também disse que não concorda, e citou uns 3 pesquisadores de universidades famosas que discordavam daquilo que eu estava falando. O que é que você tem a dizer sobre isso? E eu respondi: eu não sei. Nunca ouvi falar desses pesquisadores. Eu sei que são universidades importantes, mas eu nunca ouvi falar desses nomes. O que eu disse, eu me baseei nesse, que eu li e conheço, mas se você me der o material deles, eu posso ler e aí eu digo o que eu penso. Porque nesse momento eu desconheço totalmente o que eles falaram, por isso eu não posso dizer nem sim nem não. Não sei. O rapaz respondeu: ainda bem, esses nomes eu acabei de inventar. E ele havia pegado várias pessoas que não têm coragem de dizer eu não sei. Mas eu não sei é algo fundamental. Porque quando você mente, você cria uma circunstância complicada, porque você não pode voltar atrás. Mas quando você diz eu não sei, você está aberto. Quantas coisas eu não sei? E é muito interessante, quando alguém faz uma questão: nossa, isso eu não sei, meu filho, mas eu vou olhar, fiquei curiosa. Algumas pessoas fazem perguntas para mim que me deixam assim: meu Deus, eu tenho que pesquisar isso. E vira uma obsessão até eu saber a resposta. Isso me deu nuances, visões, oportunidades incríveis de conhecimento. Tudo por causa do eu não sei. Por isso que eu falo que o conhecimento é uma questão de quê? De modéstia. Que o que atrapalha você é orgulho. Por que você não pode dizer eu não sei? É a pessoa orgulhosa que não pode em nenhum momento estar numa posição. Então essa introdução aqui é fantástica, porque ela apresenta de maneira científica isso, como nós nos equivocamos. E qual é a metodologia que eu queria apresentar? Uma que também está no livro, né? Então, por exemplo, na discussão, eu disse assim: bom, gente, a partir desse momento, toda vez que alguém disser alguma coisa, tá? E você, por algum motivo, acha que está errado, em hipótese nenhuma, é terminantemente proibido dizer eu não concordo. Como assim? E se eu discordar? Bom, você pode discordar perfeitamente, sem problemas. Só que em vez de dizer eu discordo, você vai usar a seguinte frase: baseado em que você disse isso? E a pessoa pergunta: e qual a diferença? É simples, porque eu não concordo com você é muito pessoal. E no meio da discussão a pessoa se torna emocional, é quase: por que você não gosta de mim? Peraí, eu nem te conheço. Eu não me oponho a você especificamente, eu me oponho a essa coisa que você disse. Então, é como se fosse um ataque pessoal que você faz à pessoa quando eu não concordo com você. E qual a diferença da outra frase? Baseado em que você disse isso? Quando você usa essa frase para questionar a validade ou não do que ele está dizendo, deixa de ser algo pessoal, porque olha só o que você faz. Baseado em que você disse isso? A pessoa procura o que foi que ela leu, onde está escrito. Então, ela não acha que é pessoal, ela vai atrás. Ah, foi um artigo assim, assim, assim. Você sabia que essa pessoa foi presa por fraude? Não sabia. Pronto. Você já criou a chance de discordar dessa pessoa, tá? Você até apresentou que aquela fundamentação não estava boa e você abriu o caminho para a conciliação, tá? De uma maneira muito mais simples. Se você não tornar pessoal uma discussão sobre ideias, você pode conviver perfeitamente com alguém absolutamente diferente de você com a maior facilidade. Tem até um nome, chama-se alteridade. A capacidade de conviver com as diferenças. Então nós podemos discutir intensamente, sem que isso cause um rompimento de natureza emocional. Por quê? Porque isso é uma questão de orgulho. Então, esse livro fala a respeito de como muitas vezes as inverdades da nossa avaliação causam um equívoco muito grande nas respostas. Então, coisas que poderiam ser simples e facilmente solucionadas se tornam extremamente complicadas porque nós não atentamos para coisas muito simples, como eu não sei, ou eu não tenho dados para opinar, eu não posso afirmar. E quando você usa um argumento, eu sinto que isso é verdade, isso não pode ser discutido, né? Porque, primeiro, eu não te conheço, eu não sei se os seus sentimentos são... Vocês estão entendendo?
Então, quando você vai discutir com alguém, e é uma discussão sincera ou tentando esclarecer a realidade, você não pode se basear em argumentos que não são discutíveis, como eu sinto, Deus falou comigo, ou tive uma visão, porque você não pode discutir coisas assim. Mas, se você está argumentando e seu objetivo realmente, sinceramente, é uma discussão produtiva, você tem que usar argumentos que possam ser bem avaliados. Ou, se você não se equivocar, e dizer coisas erradas a respeito de dados que você não pode opinar. Então, essa é a colocação. E ele fala que isso acontece muito, tá? Antes de entrar nos motivos de todo esse fingimento e também nos custos e nas soluções, vamos esclarecer o que queremos dizer quando nos referimos ao sabemos, entre aspas. Claro que existem diferentes níveis e categorias de conhecimento. No alto dessa hierarquia estão chamados os fatos conhecidos, coisas que podem ser cientificamente comprovadas. É uma palavra muito interessante. Hoje em dia, eu noto as pessoas falarem com naturalidade sobre guerra de narrativas. O que vem a ser guerra de narrativas? É quando o que você fala é mais importante do que os fatos. Lembra que eu falei sobre critérios de avaliação da realidade num outro vídeo sobre livros? Vou falar aqui o que é critério de avaliação da realidade. São as perguntas que você faz para avaliar se uma coisa é verdadeira ou falsa, tá? E como a gente usa critérios estéticos para avaliar a veracidade de alguma coisa. Por exemplo, fulano tem cara de honesto. Vem cá, a honestidade tem uma cara, tem uma cor, uma forma. Como é que você sabe, ao olhar uma pessoa, se ela é honesta ou não? Não pelo quê? Cor dos olhos? Vocês estão entendendo? Isso é um critério estético. Você está dando um critério estético a algo que não é assim. Então você está avaliando eticamente alguma coisa a partir da aparência, tom de voz. Quer dizer, se eu usar a postura certa, o tom de voz envolvente, então o que eu estou dizendo é absolutamente verdadeiro. Mas se eu não tiver o perfil, a forma, a aparência, o tom de voz, então o que eu disse é falso. Esse é o critério que você está usando? Então, quando você fala de guerra de narrativa, ele parece sincero. Eu senti alguma coisa positiva quando ele falou. Será que ele não quis te enganar, uma vez que ele saiba que é assim que você pensa? Então, quando nós falamos de guerra de narrativas, estamos falando de critérios estéticos. Se o seu objetivo é analisar a veracidade ou não de uma informação, você devia se basear em outro tipo de critério. Por exemplo, critério ético, por exemplo. Essa informação tem resultados positivos ou negativos? Será que isso é verdade ou não? Se isso for verdade, é positivo ou negativo? Então, o que é uma avaliação científica? Nem sempre é um laboratório. Usando critérios lógicos, você pode avaliar se tem ou não tem fundamento aquilo. Quando as pessoas não têm muito fundamento, elas gritam muito alto. Você é contra o amor? Você é contra a caridade? Você é contra isso, contra aquilo? Não. Então você se opôs à minha colocação, você é contra a caridade? Não. Eu me oponho à sua colocação e não sou contra a caridade. Porque você não precisa entrar em uma discussão sobre caridade se a pergunta não é sobre caridade. A pergunta é sobre outra coisa. Ele está querendo trazer a discussão para outra área porque aquela não tem argumentos. E você cai naturalmente. Ele coloca você contra a parede dizendo uma coisa totalmente diferente daquilo que é a proposta original. Você não pode falar sobre isso porque você tem interesses no assunto. Peraí, como assim? Eu estou dizendo que isso é mentira. Porque eu tenho interesse, então fica verdade? Não tem relação entre essas duas coisas. Não, mas como ele tem interesse que seja mentira. Não necessariamente. Uma coisa pode ser mentira, eu posso ver que é mentira, tendo ou não interesse no assunto. Você entendeu que você foi enganado usando argumentos que não têm relação? Então o livro, Pense como um Freak, ele reduz um problema à sua observação real e objetiva. Isso faz com que problemas aparentemente muito complexos sejam, na verdade, bem simples quando você aplica determinadas regras para analisar, tá? E aí ele desenvolve algumas questões mas são fantásticas, tá? Ele fez uma outra pergunta aqui maravilhosa, tá? Essa pergunta foi feita em uma pesquisa internacional dentro de países participantes. Eis os 5 mais convictos da existência do demônio por percentual de crentes, tá? A pergunta foi: o diabo realmente existe?
Então, eles fizeram essa pesquisa em Malta, Irlanda do Norte, Estados Unidos, Irlanda, Canadá, tá? E aí tem a percentagem de pessoas que disseram sim, o diabo existe, ou não, ele não existe. Então, vamos lá. Então, esses são os países, tá, mais convictos na existência do demônio. Em ordem: Malta, 84,5% da população diz sim, o demônio existe. Irlanda do Norte, 75,6%. Estados Unidos, 69,1%. Irlanda, 55,3%. Canadá, 42,9%. E aqui são os 5 países onde é menor o número dos que acreditam no diabo. Letônia, 9,1%. Bulgária, 9,6%. Dinamarca, 10,4%. E Suécia, 12,0%. E República Tcheca, 12,9%. Como é possível uma disparidade tão profunda em uma pergunta tão simples? Ou os letões ou os malteses simplesmente não sabem o que acham que sabem. Tudo bem, talvez a existência do diabo seja uma questão sobrenatural demais para ser considerada factual. Vamos então examinar um tipo diferente de questão a meio caminho entre crença e fato. Vocês estão entendendo? Ele faz que a gente avalie determinadas coisas dando um linguajar objetivo, tá? A maioria. Quanto é a maioria? A maior parte, 3 pessoas. 3 pessoas é a maioria de quantos? Se forem 5 pessoas, 3 pessoas é a maioria. Não, 3 pessoas são a maioria da humanidade? Você perguntou para 3 pessoas e diz que a humanidade pensa assim? Você não acha que isso é um equívoco? Não! Todo mundo com quem eu conversei. Ok, você participa de um grupo que segue uma única vertente. Todos eles responderam exatamente como você, porque você só perguntou para pessoas daquele grupo. Isso significa, por exemplo, se você perguntar sobre diabetes, num determinado lugar, você vai dizer que a maior parte da população é diabética. Se você perguntar em outro lugar, a menor parte da população é diabética. Como assim? Se você for a um hospital e questionar as pessoas que estão ali se elas são diabéticas, você vai ter um número muito expressivo de diabéticos. Se você levar isso para a humanidade, vai dizer que a maior parte das pessoas são diabéticas. Mas espera aí, o hospital não é o lugar onde as pessoas doentes vão? Qual a probabilidade, o número expressivo de diabéticos estar naquele local? Bem maior do que a média, correto? Logo, a sua análise e a sua extrapolação estão corretas? Agora, se for numa biblioteca, número aleatório de pessoas, e num determinado horário, o número de diabetes é insignificante. Isso significa que não tem diabetes na população, porque naquela biblioteca só vão crianças de uma creche. Vocês estão entendendo? Isso também é um conteúdo expressivo. Então, é esse tipo de análise que o livro traz, numa linguagem agradável, até lúdica, muito engraçada, as questões que ele apresenta. Você pode não concordar com tudo, tem várias coisas que eu não concordei, mas a metodologia que ele aplicou, que ele mostrou de maneira bem simples, é um conhecimento essencial para que a sua vida tenha uma ótica mais objetiva e você descubra que muitos problemas que você acha aparentemente insolúveis são muito mais simples do que você poderia imaginar. Para isso, você precisa pensar como um freak. Sim. Então, meu marido me deu de presente esse livro que ele diz assim, quando ele leu, ele me entendeu um pouco melhor e eu também achei que, de uma maneira muito fácil, ele explicava muitas coisas que eu pensava e que não sabia dizer para outra pessoa. Ele simplesmente colocou em palavras algumas pesquisas que analisavam formas mais objetivas, formas mais matemáticas de avaliar coisas aparentemente não matemáticas ou não avaliáveis em termos numéricos. Nem tudo pode ser avaliado em termos numéricos, porém, a grande maioria, sim. E se você pelo menos faz essa tentativa, você vai notar que você terá uma forma bem mais imparcial de avaliar a realidade, e a imparcialidade, em alguns momentos, é essencial para um julgamento de valor mais efetivo e muitas vezes até mais caridoso dos fatos. Ou seja, Pense como um Freak é um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Leia e espero que te agrade tanto quanto a mim. Muita paz! Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.